penso o seguinte, quem tem ações da Petrobras, logo eles serão vítimas. Por quê? Porque a Petrobras provavelmente não tem o direito de ganhar tanto. Ela começou a ganhar muito, todo mundo é contra ela ganhar muito, né? Então eu acho que ela vai voltar provavelmente a ser aquilo que era, né? Porque não é possível o país conviver com uma oscilação tão agressiva nos preços dos combustíveis, porque a economia como um todo não vai suportar isso, né? E alguns setores de atividade econômica, como o setor de transporte, também ele vai ser muito prejudicado. Eu acho que logo a Petrobras vai voltar ao seu normal, não é isso? A ter resultados menos fantasiosos, mais consistentes e não distribuir tanto dividendo como está distribuindo, né? Talvez até o fato de distribuir alguns dividendos generosos agora pode ser talvez para colocar uma tampinha no buraco do governo, né? No buraco da nossa... O governo precisa de grana, então... Tá entendendo? A Petrobras, ela é uma empresa que, vamos supor, de uns 3 anos para cá, ela deixou de ser um bom investimento para as empresas marginais. Por exemplo, a Petrobras começou a subir um pouco, o BNDES vendeu tudo que tinha. A Petrobras subiu um pouco, a Caixa Econômica vendeu tudo que tinha. A Petrobras subiu um pouquinho, a maioria dos fundos venderam tudo. Então, eles fizeram como eu, né? Vai receber 2 ou 3 anos aí, dividendo bom, e depois? Você vai vender para quem? Porque você tem uma estrutura de mercado que você tem a quantidade de ações que gera no mercado, né? Hoje a Bolsa ela não tem estrutura para suspender o preço da Petrobras, porque é muito papel, entendeu? Então não há esse dinheiro no mercado, não existe. E dificilmente haverá para fazer com que ela suba muito mais do que está. É uma pena que todos falem só sobre a Petrobras, né? É verdade. A Petrobras, eu vou dizer uma coisa para você, há um tempo atrás, ela custava 60 centavos também. Tá entendendo? E agora que o pessoal está falando, né? Ela teve uma evolução, depois que o Geisel assumiu a presidência, né? Ele gerenciou a coisa bem melhor, mas a Petrobras também já chegou. Eu penso o seguinte, quem tem ações da Petrobras... Uma joia oculta chama de moleza. Moleza. Essas molezas estão aí. Hoje as 2 molezas principais é Petrobras e Vale do Rio Doce. Como é que você pode falar que a Petrobras está barata ou que a Vale está barata? Primeiro, uma das coisas é comparar com as outras congêneres que fazem a mesma coisa que ela e que são cotadas nos Estados Unidos ou nas outras bolsas europeias, ou o que seja. A Petrobras e a Vale têm desconto de 40% a 50% das firmas estrangeiras. E a Petrobras e a Vale são o dobro da qualidade das 2 estrangeiras. São as melhores do mundo nas suas especialidades. A Petro é melhor do petróleo e a Vale é melhor do Você vê isso na margem, então não é só uma opinião qualitativa. Você vê a margem mesmo, com a eficiência de produção. Então, essas são as grandes molezas que tem. Você compra quanto quer, vende quanto quer no momento que quiser. São as 2 ações líderes do índice, elas representam 25% ou 30% da bolsa. Muito líquidas. Absolutamente líquidas. E ninguém quer, não se sabe por quê. Não tem muita questão política em Petrobras? Nenhuma, zero. Isso já está resolvido desde o tempo da Dilma. É proibido o governo se meter. Acabou. Foi feito para evitar. Então, se o Bolsonaro fala quanto quiser falar, pode falar. Mas ninguém vai mexer no preço
Essa mudança de presidente, você acha que não pode ter também dado um medo nas pessoas, assim? Que pode ser um motivo que o pessoal não... As pessoas têm medo até da sombra. Então, você tentar entender, é verdade. Se você tentar entender a reação das pessoas, você entra num outro campo científico. Agora, Luiz Alves, vocês compram Petrobras, Vale, que muitos gestores têm preconceito, né? Porque falam que não tem controle sobre commodities, sobre todas as variáveis, mas vocês sempre compraram, né? Para você não... Sei porque, como todo tem esse preconceito, está sempre barato. Então, e ela vem, a Petrobras ia falir na mão da Dilma. Por acaso não faliu. E de lá para cá é sempre a ação mais barata da Bolsa. Desde que nós nos conhecemos, portanto, nesses 6 anos... as duas molezas, a Vale estava $2, hoje está 21 e pagou uns $5 de dividendo, e a Petrobras estava $4 e hoje está 20. Quer dizer, então, e pagou $4, $5 de dividendo também. E ainda está barato. Não, ainda está de graça. Não é nem barato, é de graça. Legal. Bom, então, começando pelo começo, vou mandar a mesma pergunta para vocês. Queria que vocês definissem, eu sei que é meio fogueira, né? Mas dá para resumir as estatais, elas são, na opinião de vocês, um bom investimento? Sim ou não? Vou começar com o Guilherme, então. A minha opinião é o seguinte, eu tenho alguma experiência com o estatal, porque passei 3 anos no Conselho da Petrobras, uma época muito importante para mim, pelo menos da minha carreira foi muito importante. O que eu diria é que são, em geral, excelentes empresas, com bons quadros e um péssimo dono. E disso, a resultante disso tudo, cada um é que vai ter que concluir. Eu acho que um dono ruim dificilmente toca um negócio bem. Tem alguns que você até consegue entender. Você fala, uma troca de governo, aí uma estatal, aí vem uma mão pesada na estatal, obriga ela a fazer capex, você já deve estar percebendo de que eu estou falando. Falando de uma Petrobras, quer dizer, chega um governo, obriga a Petrobras a investir em refinaria, a destruir valor para o acionista, acaba com essa paridade com o preço internacional da Petrobras. Imagina se isso acontece a partir do ano que vem. Então a gente consegue dentro lá da Guepardo montar cenários onde a Petrobras, com o atual governo e com as atuais políticas de preço com paridade internacional, a Petrobras pode valer R$60, 65, 70 a ação, mas também com uma mudança de governo e mudança nas políticas e aumento de capex e reestatização de algumas refinarias que foram vendidas, ou capex para fazer novas refinarias, ou importação de diesel e gasolina caros lá fora para vender barato aqui dentro. Tudo isso destruiria tanto o valor para a Petrobras que a Petrobras poderia valer R$10 a ação. Então é um cenário assim, é muito binário o que pode acontecer com uma Petrobras. O resto das empresas estão extremamente descontadas, extremamente baratas, todas elas. A gente não vê um risco tão grande num Banco do Brasil, por exemplo, igual a gente vê na Petrobras, dessa ingerência tão grande. Então a gente acha que nesse cenário, quer dizer, um cenário de continuidade do governo atual, a gente vê com muito bons olhos a Bolsa como um todo. Num cenário de mudança de governo, tem que ver o que será feito na nova Petrobras, na mão do novo governo. Se for feito o que estão prometendo fazer, isso seria muito ruim para a Petrobras. Não sei se isso é só campanha política, né? Se eles vão fazer o que eles estão prometendo, mas se fizer, vai ser péssimo para a Petrobras. Mas a Bolsa, em geral, muito barata. A gente vê com muito bons olhos. A nossa moeda ainda desvalorizada, quer dizer, ainda tem bastante chão aí para andar e para capturar bastante ganho. Os upsides estão fenomenais aí. As empresas do nosso portfólio com muito desconto do valor intrínseco, a gente tem gostado aí da... Petrobras, o que você acha dessa companhia, Thiago? Cara, é uma empresa muito competitiva. A margem de Petrobras é maior que a da Apple, né? Isso aí é uma das maiores margens do setor petrolífero hoje, pelo menos entre as listadas do Ocidente. Então, é uma empresa que passou por um processo de turnaround e que hoje tem uma governança muito melhor do que teve tempos atrás. E vai ter algum crescimento, mas não muito, mas vai devolver muito dividendo para os acionistas. Óbvio que acho que o maior risco de Petrobras hoje é o preço do petróleo.
que está fora da nossa mão e eu acho praticamente impossível de prever. E você acha que uma mudança governamental, Thiago, pode afetar a Petrobras? Eu acho que vai afetar mais preço da cotação na Bolsa do que o operacional. A política de preço da Petrobras, ela não é fácil de ser mudada. Não é um novo governo que vai mudar. A empresa tem que, por estatuto, manter os preços dentro de uma certa paridade. Por conta das leis das estatais lá? A lei das estatais é outras coisas, mas também ajuda na governança. Acontecer, a Petrobras, se ela é considerada uma empresa estratégica, ela tem que ou ser 100% do Estado ou ser 100% privada. Se é uma empresa pública, é uma empresa pública. Se é uma empresa privada, é uma empresa privada. Porque senão fica sempre essa confusão. Ela é uma empresa privada, tem capital aberto na Bolsa, mas quando existe um interesse do Estado, ele vai lá e interfere ali nos destinos da empresa, na nomeação do seu presidente e até, eventualmente, nas políticas de negócios da empresa. Então, uma parte está ali no privado, mas, de repente, interfere ali o interesse público. Não que o interesse público não seja legítimo, mas se a Petrobras, né, uma empresa petrolífera no Brasil, é considerada uma empresa estratégica, então ela deve realmente ter um controle do Estado, né, o Estado que vai definir o que é o bem comum para a população toda, e não só para o mercado financeiro. Mas a partir do momento que ela tem capital aberto, ela tem que dar satisfação para os seus investidores. Então, a gente olhando de uma forma mais macro, a grande confusão que aconteceu é porque se existe um interesse público, o interesse público é de todo mundo. É de toda a sociedade brasileira. E o interesse privado, na realidade, é só dos seus investidores, é só de quem investe na Petrobras. Então essa é a grande confusão. É óbvio que o mercado não gosta disso, porque está defendendo os seus interesses, mas o Estado, por outro lado, teoricamente está defendendo o direito da população toda. E petróleo é uma coisa estratégica. Aqueles que gostam de se dizer 100% liberal, e sempre se espelham nos Estados Unidos, não se esqueça que os Estados Unidos, até pouco tempo atrás, se não me engano, em 2015, ele interferia no mercado de petróleo doméstico, né? As empresas eram proibidas de exportar petróleo. Então, sob esse ponto de vista, lá em 2015, nos Estados Unidos, a Petrobras aqui tinha até mais liberdade se comparada às empresas americanas. Então, até 2015, o Estado americano interferia diretamente, né, na política das empresas petrolíferas, porque todos os países consideram o petróleo uma fonte de energia estratégico. Tanto que a gente vê quase todas as guerras que se vê ultimamente são por causa do petróleo. O petróleo ainda é uma fonte de energia amplamente utilizada pelo mundo e, por isso, todos os estados, todos os países, todas as nações consideram isso um produto estratégico. Então, a grande confusão é exatamente essa. Não tem como você servir a dois patrões ao mesmo tempo. Ou é público ou é privado. Ou, no máximo, ter uma minoria de capital privado se desejar continuar com capital aberto na Bolsa, até porque é uma fonte de financiamento, né? É uma fonte de capital de longo prazo e, teoricamente, uma fonte de financiamento com baixo custo. Então, que tenha capital aberto, mas que tenha uma menor parte das ações na mão de instituições privadas. Mas, novamente, né, como eu sempre oriento, sob o ponto de vista do investidor, eu sempre aconselhei a não investir em empresas estatais e, caso desejem investir em empresas estatais, saiba que ela tem esse risco político da interferência do Estado na gestão da empresa. E aí esse risco tem que estar no seu preço. Então, conversando aqui com alguns amigos do mercado, eu até comentava que é muito estranho, o mercado está reclamando de tudo que aconteceu, ou seja, o mercado não tinha isso no preço, né? Não tinha precificado esse risco da interferência política na gestão da empresa. Isso deveria estar precificado, então o que eu quero dizer é que se isso aconteceu, não deveria ser surpresa. Então, você aceitou as condições, você é sócio. E vai continuar sócio, e vai ficar com ela, e vai ter períodos melhores, piores e tal. Ou você não aceita e você não é sócio. Agora você não vai aceitar, daqui a pouco você vai voltar a aceitar, depois você não aceita de novo, depois aceita. E, meu amigo, não adianta, você pode se enganar o máximo que você quiser. Você pode ficar tentando me convencer ou convencer alguém, mas você compra no topo e vende no fundo. Porque histerismo é no fundo. Ah, não tá no fundo, mas caiu 25%, 28%, sei lá o quê. Você tava feliz lá em cima.
Aqui em 2007 você ficou feliz quando ela veio aqui. Aí quando ela veio aqui você ficou triste e vendeu. Aqui foi uma queda de 23 para 12 de mais de 50%. Aí você vendeu. Aí aqui você comprou de novo. Aí vendeu aqui quando ela foi para R$4. Que ia falir, que é não sei o que, não sei o que lá. Aí vendeu. Aí saiu comprando, agora vai esperar cair para vender de novo. Não funciona, meu amigo, não funciona. Não funciona. Assim não funciona. Algumas coisas podem funcionar, outras não. E isso não funciona. Na verdade, se você sabe montar um patrimônio para ir em busca da tranquilidade financeira, você ser sócio da Petrobras ou não ser, não faz a mínima diferença. E nenhuma pode fazer diferença. O que importa é você ter, na parte de ações, uma carteira de ações com 20, 30, sei lá, empresas com lucro consistente, e uma vai ficar ruim, outra vai explodir e tal, e assim, se você mantiver isso, for fazendo aporte, isso vai crescendo e vai contribuir com a sua tranquilidade financeira. Se você ficar com histerismo, com compra e venda, com entrou governo, com saiu governo, com não sei o quê, você não vai acumular patrimônio, você vai fazer giro. Quem vai acumular patrimônio é o sistema, são as corretoras, os agentes autônomos, os bancos, que vão acumular patrimônio, que vão ficar tirando um pedaço do seu patrimônio. Então, todo histerismo, porque está acontecendo, seja lá o que for, com alguma empresa que você tem ação, está errado. Porque, em primeiro lugar, você tem que diversificar não só em ações, mas em tudo, para que nenhum ativo seja uma parte tão importante do seu patrimônio, a não ser que aconteça, mas aí você não aportou. Você aportou algumas vezes em VEG, ela subiu muito, agora ela é 20% da tua carteira. Tudo bem, mas você não vai mais aportar nela, vai aportar nas outras. E não é que você aportou 20% nela, ela subiu demais. Isso não é um problema, isso é uma coisa boa. Então, E ali, Petrobras é uma empresa importante, tem lá seus probleminhas de gestão, mas como dizia o velho Rockefeller, há mais de 100 anos atrás, continua válido. A melhor empresa do mundo é uma empresa de petróleo, a segunda, bem gerida. A segunda é uma empresa de petróleo mal gerida. Não sei, a Petrobras deve estar no meio dos dois, aí, sabe? Mas lembrando, por exemplo, que o ano passado, se nós colocarmos a Vale e a Petrobras, é uma coisa absurda, o monstro que essas empresas são. O ano passado foram distribuídos 280 bilhões de reais. Entendeu? Todas as empresas juntas. Todo o conjunto de empresas, foi esse o valor que foi distribuído. A Vale e a Petrobras sozinhas distribuíram 160. Então, 60% dos dividendos distribuídos no ano passado foi dessas duas gigantes. Então, acho dificilmente as pessoas vão errar se entrar nessas empresas. Então, eu citei algumas aí, seguramente o Barsi tem lá a celulose, que é excelente, enfim, o Barsi tem uma carteira. Nós não temos exatamente as mesmas ações, mas o tempo mostra que tem várias maneiras para o caminho do céu e muito mais maneiras para o inferno, né? Então, existem sim maneiras de cada qual gerir seus investimentos de forma, não precisa ser exatamente as mesmas empresas, mas no final do dia o que a gente procura são empresas com histórico, com solidez e para casar e de preferência, né, quando a gente se for, que os nossos descendentes possam continuar a usufruir daquilo que nós vamos deixar, porque gastar em vida não tem como, né?